Muito bem, nesta entrevista que você vai acompanhar a partir de agora, eu vou conversar com uma jovem universitária, estudante de veterinária no município de Lages, que vem relatar mais um caso de abuso sexual sofrido na sua infância, envolvendo o mesmo motorista da saúde de São Joaquim. Acompanhe a partir de agora. Isadora, por qual motivo você não quer esconder o seu rosto nem distorcer a sua voz nesta entrevista? Porque eu acho que foram 15 anos me escondendo, não aceitando o que tinha acontecido comigo, tentando entender o que tinha acontecido, com vergonha, porque a grande maioria das vítimas acham que a culpa é tua. E na minha cabeça, desde criança, eu achava que eu tinha dado motivos para ele fazer o que fez. E era uma vergonha muito grande, um medo muito grande de contar sobre isso. E a partir do momento que eu descobri que os meus pais, que são a base para mim, sabiam do que tinha acontecido e me apoiavam, ficou evidente depois de muito tempo, conforme eu fui crescendo, fui entendendo as coisas e fui crescendo e fui percebendo que a culpa não era minha. E com o fato de os meus pais saberem do que tinha acontecido comigo, eu acho que foi aonde eu tomei coragem de me expor, de expor minha família, por conta das minhas primas que sofrem e sofreram mesmo que eu, que têm a vida delas afetadas ainda muito mais do que a minha, porque apesar de tudo que aconteceu comigo, eu sigo minha vida normalmente, mas teve vítimas que não seguiram, e principalmente por conta dessa criança, que eu vejo muito a criança que a gente era na época, com o que ela é hoje, com o que ela está passando hoje. Então por isso eu decidi tomar a iniciativa de vir conversar contigo, de ir atrás das outras vítimas e principalmente de denunciar, porque eu acho que tem um processo de cura, mas a partir do momento que a justiça é feita, é ali que o processo de cura começa. A gente não vai conseguir se curar se a justiça não for feita. E uma pessoa que fez tanto mal não merece seguir a vida normalmente. Apesar da família, apesar das pessoas que são próximas a ele, eu acredito que ele tem que pagar pelo que fez e pelo que faz. Porque se tivesse sido feito alguma coisa na nossa época, talvez não teria acontecido esse caso e tanto outros casos que talvez a gente nem saiba. Porque é muito comum das vítimas se calarem e pensar que a culpa é nossa culpa. Ainda mais uma criança que não entende o motivo do porquê que aquilo está acontecendo. Você pode me contar um pouco sobre quem você é, como está a sua vida hoje, qual a sua trajetória até aqui, Isadora? Bom, atualmente eu faço faculdade aqui em Lages, moro com uma colega. Eu acho que a partir do momento que eu entrei na faculdade, desde sempre eu tentei focar em equinos e basicamente eu movo minha vida para isso, para tentar me realizar profissionalmente, para tentar realizar meus sonhos. E ultimamente o foco tem sido totalmente para isso. Eu trabalho com isso, eu amo isso e deixo algumas coisas de lado para estar vivendo isso. Mas basicamente o meu trabalho, o que eu amo, é o que me define. É o que eu sou apaixonada e vivo para isso. Isadora, qual era o seu vínculo com esse homem, esse mesmo motorista da saúde de São Joaquim, na época dos fatos? Ele e a esposa dele são meus padrinhos de batizado em casa. Aqui pra gente é muito comum batizar na igreja e batizar em casa. Então eles eram meus padrinhos e eu frequentava a casa dele com o meu avô. Nos finais de semana os meus pais precisavam trabalhar e algumas vezes eu ficava com os meus avós, e o meu avô sempre foi de ir visitar os parentes dele, é um costume que a gente tem. E o meu avô sempre foi assim, eu sempre gostei muito de ir junto com ele. E a gente ia na casa deles.
E eu gostava de ir lá, porque ele sempre foi muito próximo das crianças, ele sempre brincava com as crianças, diferente dos outros adultos. E eu era uma criança que eu também não tinha muitos amigos assim na minha infância. Então eu gostava de ir lá, porque ele brincava comigo, eles me davam brinquedos para me brincar, então eu gostava de ir lá e acabava indo junto com o meu avô. Mesmo você sendo criança naquela época, hoje, 15 anos após, você tem lembranças de como aconteceram, de que forma tudo começou? Tenho, sim. Como eu disse, eu ia lá normalmente, só que teve um dia que o meu avô quis ir para casa e eu, criança, estava brincando, não queria ir. Então meu avô foi para casa e acabou me deixando lá. E a mulher dele é professora, ela tinha que sair para dar aula. Por algum motivo, acabou que eu e ele ficamos sozinhos. E aí a brincadeira começou a ficar esquisita, porque ele começou a passar a mão em mim e pedir que eu passasse a mão nele. E ele vinha em alguns momentos por cima de mim, sabe? Então, ali a brincadeira começou a ficar esquisita e foi a partir dali que tudo começou. A partir desse momento eu tenho algumas memórias. Ele falava que queria me mostrar alguma coisa, ele tinha uma construção da garagem embaixo e ele dizia que ia mostrar alguma coisa, acabava indo lá e passava a mão em mim. Teve cenas dentro de um carro no centro da cidade em que tava meus padrinhos e eu, e a minha madrinha saiu do carro, ele me passou pro banco da frente e abusou de mim. Teve uma cena eu acredito que foi até a que eu contei pra minha avó, que foi quando ele pediu pra eu botar a boca no órgão dele, no órgão genital dele. Então eu não lembro de ordem cronológica, mas desde o momento que eu comecei a reviver essa história, parece que mais memórias vão voltando, sabe, com o tempo. Porque, como eu disse, eu excluí isso da minha vida e foi um negócio que eu cresci e deixei no meu passado. Essas situações se repetiram por muitas vezes? Que eu lembro, assim, eu lembro de pelo menos umas 4 vezes antes de eu contar pra minha avó. Foi pelo menos, dessas memórias que eu tenho hoje, foram pelo menos 4 vezes diferentes. Após a primeira vez, quando isso acontecia com você, como você passou a reagir? Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sabia que era uma coisa ruim, mas eu não entendia o porquê que estava acontecendo. E eu não me lembro de ele pedir para eu não contar para ninguém. Assim como com minha outra prima, ele também não pedia para ela contar. Não contar, quer dizer. Ele nunca fez esse pedido. Só que no primeiro momento foi estranho. Só que a partir dali começou a me incomodar. Eu vi que não estava certo, começou a me incomodar aquilo. Toda vez que ele me via, as mesmas coisas ruins aconteciam. Até que eu tomei coragem de contar pra minha avó, que na época era uma pessoa que eu convivia muito, era de minha confiança, assim. E eu tomei coragem de contar algumas coisas que estavam acontecendo pra ela. Eu lembro que também na época eu não contei tudo por vergonha, mas eu contei algumas coisas que estavam acontecendo pra ela. Qual foi a reação da sua avó? Eu não me lembro ao certo o que ela me falou em seguida depois de eu contar. Isso eu não me lembro, eu só lembro que contei. Mas depois eu sei que ela contou para os meus pais. E por motivos de querer proteger a esposa, o filho dele, o meu avô na época pediu para os meus pais não denunciarem. Aí os meus pais pediram para que então ele nunca mais chegasse perto de mim, porque se eles soubessem que ele tivesse chego perto de mim novamente, eles iam denunciar. Durante toda a sua infância e adolescência, seus pais tocaram nesse assunto com você?
Não, eu acho que eles nem sabiam como conversar isso comigo. Eu acho que do mesmo jeito que eu guardei e escondi e cresci com isso, eles fizeram o mesmo. Eu acho que eles não sabiam como chegar e me perguntar, sabe? Isso significou muito pra você? Eu acho que, de alguma forma, eu não sei como, eu consegui superar isso, sabe? Eu consegui seguir a minha vida normalmente e esquecer o que tinha acontecido. E os meus pais convivem com essa dor até hoje. Porque eu não sinto raiva deles, penso que eles deveriam ter feito mais. Só que me dói saber que isso tá doendo em mim e ainda dói tanto neles. Porque eles carregam com eles uma culpa muito grande. Não só os meus pais, como os pais das outras meninas. Uma culpa muito grande de não ter tomado a decisão certa na época. E me dói saber que os meus pais têm que passar por isso. A minha família, a família das outras meninas, tem que passar por isso por causa de uma pessoa que fez o mal pra gente. Isadora, como é que aconteceu esse momento de os seus pais falarem contigo sobre isso agora há poucos dias? Eu fui visitar os meus pais no final de semana e aí no sábado eu acabo ficando com meu irmão de manhã. E a gente vai almoçar no nosso local de trabalho e o meu pai foi me buscar. E quando eu entrei no carro, ele pegou o celular e me mostrou um corte da entrevista no Instagram. No início eu não entendi o que estava acontecendo direito, porque que ele estava me mostrando aquilo. Da minha entrevista sobre o caso? Isso. E só que eu não entendi o porquê que ele estava mostrando aquilo. Tipo, tava prestando atenção. Só que em nenhum momento eu relacionei ele e o que tinha acontecido comigo com a menina. Foi aí que meu pai falou pra mim, pra que eu voltasse no meu passado e lembrasse do que tinha acontecido comigo quando eu era criança. E naquele momento parece que tudo desabou. Porque aí eu percebi que os meus pais sabiam. Aí o meu pai falou que ele tinha feito de novo, que não era certo. E aí a gente conversou um pouco sobre aquilo e quando eu cheguei no nosso local de trabalho, eu encontrei a minha mãe. E aí ela veio falar comigo, ela perguntou se eu tinha visto. E eu falei que sim, que meu pai tinha me mostrado. E perguntei pra ela se então ela sabia. Eles sabiam do que tinha acontecido. E foi aí que ela me contou que eles sabiam desde o momento que eu contei pra minha avó. Que eles já sabiam do que tinha acontecido comigo. Que ela carregava a culpa com ela, muita culpa, de não ter feito o que era o certo, né? Independente de ser da família ou não, o que é certo é o certo. E ela falou pra mim que ela não aceita. E que ela queria que, mesmo depois de muito tempo, de alguma forma ele pagasse por tudo que ele tinha feito. E foi aí que ela me falou que não tinha sido só comigo. Porque até então, na minha cabeça, tinha sido só eu. Eu não sabia que tinha outras meninas junto. E foi aí que ela me falou que tinha mais algumas primas minhas que tinham passado pelo mesmo. E aí, a partir daí, eu fui em busca da polícia, fui registrar o BO e também entrei em contato com essas outras meninas para saber se realmente tinha acontecido com elas, o que tinha acontecido com elas e se elas aceitavam denunciar junto comigo. E qual foi a reação das suas primas? Desde o primeiro momento, elas aceitaram denunciar comigo, desde o primeiro momento. Eu liguei para uma delas e a gente conversou sobre o que tinha acontecido com a gente e como isso tinha afetado as nossas vidas.
E ela me contou que ela tem problemas muito sérios por conta disso. Ela tem que tomar medicações, tem que fazer terapia. Ela tem crises de pânico, ela chora muito, sofre muito com isso até os dias de hoje, depois de adulta. Ela tem os filhos dela e isso gerou muito problema para ela, até mesmo com os filhos, em relação ao filho dela. Tudo por conta do mal que ele causou. É uma coisa que machuca muito ela até hoje. E eu acho que não tá certo um sofrimento assim. Esse homem, esse servidor público, motorista da saúde de São Joaquim, ele é bem visto em São Joaquim? Acredito que sim. Ele tem bastante amigos. Ele sempre foi uma pessoa muito boa pros outros, sabe? Tanto ele quanto a esposa dele. E é uma pessoa que, se você olhar pra ele, você não diz que ele faz o que faz, que ele fez o que fez por tanto tempo. Não é uma pessoa que pareça que faz o mal. Qual o impacto que ele causou na tua vida hoje? Se você pudesse descrever na tua vida emocional. Eu acho que hoje não é uma coisa que eu vejo que me atrapalha, sabe? Eu aprendi a lidar com isso. Tenho alguns problemas, mas com o tempo eu tô aprendendo a lidar com eles. Mas hoje o sentimento que eu tenho por ele é que ele tem que pagar pelo que fez, por conta da dor que ele causou, e ele causa ainda. Então, eu não encontro ele, porque eu não moro mais em São Joaquim. Eu encontro ele em algumas festas, tipo, de família. Na última que teve... Ele ainda tem convívio na família? Tem. Na última festa de família que teve, eu encontrei ele. É uma sensação ruim. Eu não chego perto, não converso, tento não olhar, praticamente não ver ele. A minha prima tem que conviver com ele. Ela me contou que muitas vezes, final de ano, Natal, ela se recusava a ir porque sabia que ia encontrar ele. Então, eu acho que em cada vítima ele teve um impacto diferente, mas está presente na vida de todas. Não é uma coisa que a gente esqueça. Inclusive, minha mãe encontrou ele, depois de tudo que está acontecendo, minha mãe encontrou ele caminhando na rua e simplesmente passou mal porque viu ele. Então, ele gera um impacto na vida das vítimas e das famílias, né? Das famílias. Isadora, qual a sua mensagem para quem sofre esse tipo de abuso que você sofreu, assim como suas primas sofreram, assim como essa criança de 8 anos aqui de Lages sofreu? Qual a sua mensagem para quem sofre e para as famílias das vítimas que sofrem? Eu acho que, em primeiro momento, todo mundo que sofre isso de alguma forma tem que entender que não é culpa tua o que está acontecendo. Você não deu motivos para que aquilo acontecesse. E uma pessoa que tem coragem de fazer isso com alguém não merece ter uma vida normal. Destruir com tantas infâncias, não merece ter uma vida normal, ter uma vida feliz, em vida livre. E eu acho que você tem que procurar ajuda. A partir do momento que acontece, ou que você desconfia que vai acontecer, você tem que buscar ajuda da pessoa mais próxima e principalmente denunciar. Foi a denúncia dessa mãe, dessa criança de 8 anos, que te fez criar coragem de denunciar? Foi. Foi pela criança. Pela criança.
porque eu acho que se tivesse sido feito algo no passado, ela não teria que estar passando o que passa hoje. Eu acho que esse sofrimento poderia ter sido evitado. E se o meu silêncio, a quebra do meu silêncio e das minhas primas, de alguma forma for ajudar ela a ter o processo de cura dela e o nosso também, eu acho que é o que me motivou a fazer isso. Porque eu também era uma criança. As minhas primas também eram uma criança igual ela. E nenhuma criança merece passar por isso. Ninguém merece passar por isso. Mesmo que a justiça não cobre ele dos casos que aconteceram há 15, 20 anos atrás, então que pelo menos ele pague pelo que fez com essa criança de agora. Porque ele nunca parou, ele nunca escondeu e ele sempre foi assim. Então, eu espero que acima de tudo as pessoas apoiem, porque já é difícil demais estar passando por isso. Então que pelo menos tenha o apoio ou o respeito, porque já é muito difícil falar sobre isso. É uma coisa que, mesmo que a vida continue normalmente, toda vez que tu fala, tu revive. E toda vez que tu fala e revive, machuca mais um pouquinho. Então, eu espero que as pessoas reconheçam e não tentem culpar as vítimas, porque a gente já se sente culpado pelo que aconteceu. Os nossos pais já se sentem culpados também. Você acredita na possibilidade de uma confissão por parte dele para a polícia diante da sua denúncia, diante da possível denúncia que pode vir a público também por parte das suas primas? Eu acho que talvez não. Se ele teve coragem de negar que dava carona pra menina, e eu acho que ele vai continuar negando acima de tudo. Eu acho que não. Eu espero de verdade que ele reconheça o mal que ele causou e admita o que ele fez. Se você pudesse olhar nos olhos dele e tivesse a oportunidade de dizer algo para ele, o que você falaria olhando diretamente nos olhos dele? Eu ia querer saber o primeiro porquê. O porquê. Porque eu acho que se você tem vontades e desejos, tem várias outras formas de saciar isso. Por que uma criança inocente, frágil, que não tem como se defender, que não entende o que está acontecendo? Eu queria saber o motivo. Por quê? O que você acha que pode acontecer no âmbito familiar após essa entrevista sua ser publicada? Eu sei que muita gente não vai acreditar, ou que não vai achar certo a decisão que eu tomei de vir aqui e tornar isso algo público. Mas eu sei também que muita gente acredita e apoia, principalmente aquelas que passaram o mesmo que eu. Então, eu espero de verdade que a gente tenha o apoio da nossa família, as meninas que denunciaram junto comigo, e que reconheçam que ele fez o mal e que ele precisa pagar pelo que ele fez. Parabéns pela sua coragem de expor e de se expor para ajudar outras crianças. Obrigado por essa entrevista. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Você autoriza a gente publicar tudo o que você falou? Autorizo. Com a sua imagem, com a sua voz original? Sim. Obrigado, Isadora. De nada.